gente bonita! Hoje o programa vai ser sobre de 2013 até nossa bandeira jamais será vermelha. Não, eu não estou falando de um lema vazio que a direita se apropriou nos últimos anos. Eu estou falando de um documentário. A nossa bandeira jamais será vermelha. Mas antes de eu entrar no documentário, eu preciso remontar com vocês os acontecimentos mais importantes de 2013 até agora. Em junho de 2013, o governo federal autorizou estados e municípios a reajustarem suas tarifas de passagens de ônibus e de metrô. Isso gerou uma grande revolta na população e estes acontecimentos ficaram conhecidos como a Revolta de 2013. Basicamente, nasceu de maneira orgânica, existiam movimentos pleiteando que não fosse reajustada a passagem de ônibus e metrô, mas existia insatisfação em diversos outros aspectos. É claro que nosso país, por mais que tivesse melhorado nas últimas décadas, não tivesse mais o que melhorar. E existiam outras pautas. As categorias queriam melhorar suas condições salariais. Mas o gigantesco movimento de 2013, ele tinha muitas pautas e nenhuma liderança. Era extremamente amplo, diverso, grande e descoordenado. Obviamente, as lideranças de esquerda e de direita tentaram se apropriar. Quem executou a tarefa de maneira mais eficiente foi a direita. Por quê? Estimulou e financiou grupos como o MBL, Movimento Brasil Livre, que arregimentou muitas pessoas em torno das causas das pautas de direita, as pautas conservadoras. Ainda em 2013, existiam grupos que acreditavam que a única maneira de chamar a atenção para suas causas era através de protestos mais duros e até violentos, não contra as pessoas, mas contra o patrimônio de bancos e grandes empresas. Alguns desses manifestantes usavam roupa preta, e aí nasceu o movimento que chamamos de Black Bloc. Tal movimento não tardou, foi extremamente, duramente criticado pela imprensa. Acredita-se que em algumas das manifestações mais violentas não houve participação dos Black Blocs, mas de grupos da polícia para justificar respostas violentas contra os manifestantes. É importante lembrar que no ano seguinte o Brasil sediaria uma Copa do Mundo e muitos questionavam o dinheiro gasto com estádios. Na verdade, o superfaturamento dessas construções. A população questionava que não se aplicava o mesmo que era gasto com os novos estádios para a Copa do Mundo com outros setores como saúde e educação, gerando assim mais protestos. Ainda em 2013 é sancionada uma lei antiterrorista pela então presidente Dilma Rousseff. Não podemos esquecer que o Brasil no ano seguinte sediaria um evento internacional. O ano de 2014 começou quente, existia o movimento Não Vai Ter Copa. Os jornais criticavam cada vez mais duramente os movimentos como os Black Blocs. E no imaginário popular estava cada vez mais forte que as manifestações eram coisas de Black Blocs, pessoas baderneiras, vagabundos e praticantes de atos de vandalismo. Protestos e movimentos sociais eram enxergados pela grande mídia como agentes da desordem e do caos. No ano de 2014, o número de grupos como o MBL cresceu e se multiplicou. Em 2014, registrando os menores índices de desemprego da história, proporcionados principalmente pelo programa PAC, Dilma Rousseff consegue se reeleger. Aécio Neves, derrotado, jura fazer uma oposição dura e intransigente. No ano seguinte, em 2015, o site Wikileaks revelou que Dilma e seus ministros passavam por vigilância dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham muito interesse em algumas grandes empresas brasileiras, dentre elas a Petrobras. Dilma tinha dificuldade de aprovar medidas no Senado e no Congresso. Em 2015, Dilma Rousseff foi chamada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, para falar das suas manobras contábeis. A mídia corporativa, as principais redes de televisão no Brasil não paravam de falar sobre pedalada fiscal, termo utilizado para desqualificar então o presidente e tornar o debate mais banal. Em 2016,
sem haver uma prova ou um indício que corroborasse com a teoria da pedalada fiscal, iniciou-se um processo de impeachment. Em 2016, gigantescas manifestações eram convocadas para pressionar Senado e congressistas a aprovarem o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Coreografias eram feitas e, embora a presidente Dilma tenha conseguido os menores índices de desemprego da história e a economia estivesse relativamente bem quando comparados com os vizinhos da América Latina e do resto do mundo, iniciou-se o discurso de que o PT havia quebrado o Brasil. As manifestações de rua em 2016, sobretudo aquelas contra o governo Dilma, receberam ampla cobertura da mídia. Outro evento de 2016 que parece descolado disso tudo e é bem cômico é o evento em que circula na internet o vídeo de uma mulher que confunde a bandeira do Japão com a bandeira brasileira e começa a berrar a frase: "A nossa bandeira jamais será vermelha". Nacional, nós nos deparamos com uma cena nojenta. Reparem aqui, a nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista aqui no Congresso. Veja aqui. O que está acontecendo? Essa será a nova bandeira do Brasil? Prepare-se, brasileiros. Você, incauto, que ainda não se deu conta do que está acontecendo no Brasil, fique esperto. Olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Veja como será essa bandeira. Uma bandeira comunista. Devo comentar agora que até então ninguém levava a sério essa ideia de que o PT vai transformar isso aqui em Cuba ou Venezuela, falar da ameaça comunista, mas foi neste contexto que esse papinho de ameaça comunista, de revolução anticomunista de 1964 e todo um revisionismo histórico ganhou força. Este revisionismo histórico e a TV falando o tempo todo que a presidente teria cometido pedalada fiscal ajudaram a concretizar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com a saída de Dilma, entrou o vice-presidente Michel Temer, que dentre as primeiras medidas foi estabelecer um pacote de privatizações. E dentre as primeiras empresas que eles tentaram privatizar foi a Petrobras. Como não conseguiram, dividiram a Petrobras em pedaços menores e foram aos poucos vendendo. Parece que àquela altura, com tantos escândalos políticos, o povo já havia esquecido do Wikileaks, que havia revelado que os Estados Unidos estavam de olho no petróleo e na Petrobras. O presidente Michel Temer foi amplamente apoiado pelos meios de comunicação. Ele adotou uma pauta econômica liberal, privatizações, redução dos gastos públicos eram medidas que ele se comprometeu em fazer. Em 13 de dezembro de 2016, poucos meses após o impeachment, é aprovada a PEC 241, que congela os investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos. O discurso era que bastava aprovar essa PEC que a economia iria crescer e os empregos seriam gerados. Em 2018, foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, que se comprometeu em manter o pacote econômico de Michel Temer. Uma equipe de transição foi montada visando ampliar o pacote de privatizações. Desde que Jair Bolsonaro assumiu, a venda de empresas brasileiras não parou, sempre prometendo o crescimento econômico e a geração de empregos. Medidas mais austeras foram feitas, dentre elas o projeto de emenda constitucional, a PEC 300, que modifica todo o CLT, todo o Código de Leis Trabalhistas do Brasil. Agora, uma série de direitos historicamente conquistados pelo trabalhador não precisavam mais ser seguidos e o trabalhador deveria negociar diretamente
diretamente com o patrão. Os sindicatos foram enfraquecidos, mas assim como a PEC 241, a PEC 300 não gerou crescimento econômico e tampouco emprego. O ano de 2020 começou quente. O governo de Jair Bolsonaro cada vez possuía mais militares em sua composição. Na verdade, o governo de Jair Bolsonaro possuía mais militares do que o próprio regime autoritário no Brasil de 64. No começo de 2020, muitos escândalos estavam surgindo e Jair Bolsonaro começou a enfrentar dificuldades para aprovar seus projetos. Manifestações promovidas por grupos como o MBL, pedindo o retorno da ditadura, e a intervenção do Exército no Senado e no Congresso criaram um clima de tensão que seguiu pela maior parte do ano de 2020. O ano de 2020 ficou marcado pela maior pandemia na história da humanidade. Através de uma reunião ministerial, ficamos sabendo que não havia preocupação em relação à questão do Covid-19, um vírus que crescia rapidamente no mundo, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos. A equipe estava preocupada apenas com as reformas liberais, com a pauta conservadora e com o consumo dos recursos naturais, mesmo que isso significasse o fim da Amazônia. Após diversas denúncias de pessoas ligadas ao presidente, Jair Bolsonaro perdeu força. Mesmo assim, ele manteve a construção de mais uma PEC, a PEC do funcionalismo público. As redes de TV, sobretudo a Globo, realizaram grandes reportagens falando sobre como era pesado e oneroso o funcionário público para o Brasil e como era importante esta reforma. Mas nas reportagens dava-se a entender que as pessoas que seriam alvo dessas reformas seriam os políticos, os juízes e os militares. E não se falava em médicos, professores, enfermeiras e policiais. No entanto, quando vemos o escopo, o esboço desta PEC, percebemos que os alvos jamais seriam os juízes e os políticos ou os militares, mas sim esses pequenos trabalhadores do serviço público. Bom, agora que eu já fiz essa retrospectiva histórica, eu quero falar para vocês sobre um documentário chamado A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha. Este documentário é uma análise no papel da imprensa nos eventos sociopolíticos que levaram Jair Bolsonaro ao poder. É curioso porque nele você acompanha a luta de jornalistas independentes para romper o embargo informativo deste país. Parece um documentário muito interessante, até porque estamos muito presos à narrativa que a Rede Globo e outras emissoras tentam impor para o povo. E existem jornalistas sérios, mas romper o bloqueio dessas mídias é uma tarefa árdua ou quase impossível. Eu nem toquei na questão do Lula na nossa conversa de hoje, mas se vocês perceberem, todas as personalidades, sobretudo as políticas, são convidadas a responderem sobre os rumos da política nacional, exceto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você pode não gostar do Lula, mas você tem que concordar que existe um bloqueio, uma dificuldade de vê-lo na TV. Obrigado, pessoa linda, por ter ficado até aqui. Eu vou pedir para você deixar o seu like, assinar o canal e ativar o sininho. Tudo isso é muito importante para manter este canal funcionando de maneira independente. A sua ajuda faz a diferença para que estas informações cheguem a outras pessoas. Então compartilhe também. Muito obrigado e até a próxima.